quero observar um texto que nos chama a atenção. Um texto que geralmente é usado nesse sentido, mas eu quero observar esse texto e falar aos pais, mas não somente aos pais, a todos nós, não é? Sou o pai, mas falar a todos, porque esse texto ele nos chama a atenção como um todo. Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 1. Precisa ler agora. Daqui a pouco a gente vai ler o texto. Efésios 6, 1 ao 4. Acompanha aí. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, e diz aos pais: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Nós temos que compreender que estava em vigência no Império Romano, o Império Romano, em que o pai tinha direito absoluto sobre os filhos. Então, no contexto do imperialismo romano, o pai podia casar o filho, o pai podia escravizar o filho, o pai podia vender o filho, rejeitar, prendê-lo e tudo mais. O filho, naquela época e no contexto do Império Romano, era propriedade ou direito absoluto do pai. Hoje nós vivemos o outro extremo. A família, ela tem sido profundamente afetada. E se no contexto do texto havia o extremo de que os filhos pertenciam ao pai, ao pai no caso, de forma absoluta, hoje nós vemos a diluição da autoridade dos pais. Nós vemos a autoridade dos pais questionada, abusada, negada e repudiada por muitos filhos e pela maioria das pessoas da sociedade em que nós vivemos. Nós precisamos buscar a verdade para que ela nos estabeleça em relacionamentos saudáveis. O apóstolo ele vai falar então de dever dos filhos para com os pais. Ele vai mencionar que os filhos devem obedecer aos pais e que a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria criação, da própria natureza, e é então um comportamento padrão de toda a sociedade. Ele vai mencionar também que honrar pai e mãe é mais do que mera obediência. Honrar o pai e mãe significa que os filhos devem prestar não apenas obediência, mas devem devotar amor, respeito, cuidado. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. E dessa mesma forma, resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade do próprio Deus. Honrar pai e mãe traz benesses como longevidade. Muito sofrimento e muitas lágrimas. Muitos filhos tomam decisões precipitadas, até se casam e vivem casamentos infelizes, buscam e se metem em situações trágicas, porque não ouviram o conselho dos seus pais. Versículo 1, ainda introduzindo: os filhos, eles devem honrar aos pais no Senhor. Os filhos devem obedecer aos seus pais porque são servos de Cristo, e isso honra e agrada
ou é agradável ao Senhor? Paulo, ele exorta os pais a não exercerem sua autoridade, mas a contê-la, diante do contexto que nós mencionamos antes, do contexto em que o pai no Império Romano tinha direito absoluto sobre os seus filhos, de vendê-los, casá-los e até escravizá-los. Então Paulo ensina que o pai cristão, ele deve imitar outro modelo. Não a autoridade de paternidade imposta pelo Império Romano, mas a paternidade que é derivada de Deus. Os pais humanos devem cuidar dos seus filhos como Deus, o Pai, cuida da sua família. No versículo 4, então, e vós não provoqueis vossos filhos à ira, nos chama a atenção, e é bem interessante, que os pais podem provocar a ira dos filhos quando geram neles desânimo. Os pais podem provocar a ira dos filhos quando usam de favoritismo, quando há filhos que são favoritos, quando a situação ou situações nesse sentido em que o favoritismo dos pais joga um filho contra o outro. O pai pode desestimular o seu filho. Existem pais que nunca estão satisfeitos com os seus filhos, cobram demais e não elogiam em nada. Não dosam a disciplina que é necessária com o encorajamento que também é necessário. Existem filhos que jamais irão atingir a expectativa dos pais. Por falta de diálogo. Existem pais que não conversam com os filhos. Existem pais que não estabelecem um canal de comunicação com os filhos. Os filhos precisam também de segurança, mas também de limites. Precisam de amor, mas também de encorajamento. Os pais, ou nós pais, precisamos, é claro que treinar os nossos filhos através da disciplina, mas precisamos também encorajar os nossos filhos através da palavra. Admoestar aqui significa educar o filho de forma verbal. Advertir e admoestar é também estimular. A ideia aqui é que os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Não é a sociedade que é responsável pela educação dos filhos. Não é a igreja que é responsável pela educação dos filhos. Não é a escola que é responsável pela educação dos filhos. Os pais, a família é responsável pela educação dos filhos. E esse serviço jamais pode ser terceirizado a outrem. Pais e filhos precisam viver a vontade de Deus. Capítulo 6, então, versículo 1 ao 4, da Epístola de Paulo aos Efésios. Eu quero ler Efésios 6, 1 ao 4. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Hoje nós vivemos o outro extremo do Império Romano, que dizia que o pai é dono do filho, sem limites e sem restrições. Hoje nós vivemos o extremo de uma família que não pensa, do fato de que se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a nossa família, ele está falido. Se o cristianismo que pregamos não estabelece limite aos nossos filhos, ele está falido. É impossível ser um jovem fiel, abençoado, cheio de Deus, sem obedecer os pais. Versículo 1 ao versículo 3. A responsabilidade dos filhos. Ele menciona 3 questões aqui que devem levar os filhos a serem obedientes aos pais. Primeiro, a natureza. Filhos, obedeceis os vossos pais, porque isso é justo. A obediência ao pai, como nós mencionamos no início, é uma lei da própria natureza. É comportamento padrão de toda a sociedade. Então, a desobediência aos pais é um sinal claro de decadência moral de uma sociedade. A desobediência aos pais, filhos que não respeitam a autoridade dos pais, e nós vemos pessoas que até militam contra qualquer tipo de autoridade da família. A diluição da autoridade no seio familiar é um sinal da degradação moral em que nós vivemos hoje. É um sinal claro do fim dos tempos, em que os filhos não mais obedecem os pais. Então é da natureza que os filhos obedeçam os pais. Respeitem sua autoridade. A segunda questão que nós mencionamos no início, mas agora, os filhos eles devem prestar atenção nesse fato. Porque muitos podem até obedecê-los, mas não honrá-los. Os filhos devem não somente obedecer, mas também amar, respeitar. Porque é possível obedecer sem honrar. É possível obedecer sem respeitar. Se nós observarmos o texto de Levítico, no capítulo 19, honrar pai e mãe é honrar a Deus. E a desonra aos pais era um pecado grave e com grave punição. E resistir aos pais era resistir contra a autoridade do próprio Deus, do próprio Senhor. Porque honrar pai e mãe trazia ou trazem benefícios, bênçãos, prosperidade. No Antigo Testamento, aquele que honrava o pai e a mãe era abençoado com bênçãos terrenas, temporais, com bênçãos ou posses de terra. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aqueles que obedecem aos seus pais e os honram, vivem mais. Um filho obediente, ele se livrará de muitos desgostos. Um filho que honra o pai se livrará de muitos laços. Portanto, no dia dos pais, aconselhamos aos filhos que escutem os seus pais ou o seu pai. Quantos desastres não poderiam ser evitados se os filhos dessem ouvidos aos seus pais, escutassem os seus pais?
Filhos, tomem cuidado com as seduções do mundo. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. O que Paulo ensina aqui? O que o texto nos ensina? Que os filhos devem honrar e obedecer aos pais porque eles são servos. Eles devem aos pais honrar por causa do relacionamento que eles têm com Cristo. O relacionamento com Cristo regula o relacionamento com os pais, com o pai. A ideia é que a família em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. O Evangelho, ele resgata a família ao seu propósito original e pleno. O Evangelho, ele valoriza a família ao passo que os nossos relacionamentos familiares são restaurados porque nós estamos no Senhor. Nossos relacionamentos com os nossos pais são purificados, santificados. Isso é agradável a Deus. No versículo 4, então. E a responsabilidade dos pais? E quando menciono pais, ainda que estejamos no dia dos pais, menciono pai e mãe. Paulo exorta aos pais, ou ao pai aqui, a não exercerem autoridade, mas a contê-la. Mediante o que já mencionei e o que nós conhecemos como a pátria potestas, em que o pai podia castigar o seu filho e vendê-lo, escravizá-lo, nós já mencionamos. Paulo menciona que o pai cristão então precisa aderir a outro modelo, ao modelo da paternidade derivada de Deus. Como Deus cuida dos seus filhos, o pai também deve cuidar de sua família, não provocando o seu filho. A personalidade de uma criança é delicada e os pais não podem abusar de sua autoridade usando de ironia ou de ridicularização. Nós vivemos num tempo hoje de uma ausência da autoridade dos pais. E essa ausência de autoridade provoca a ira dos filhos. Um excesso de ausência de autoridade que desanima os filhos. Cada criança é uma criança em particular e precisa ser respeitada, é claro que nas suas individualidades. Nós concordamos com isso, mas os pais precisam impor limites aos seus filhos para que a ira deles não seja provocada. Se criarmos os nossos filhos sem limites, nós colheremos graves consequências no futuro. É isso que o texto está dizendo. Pais, não venham a aderir o sistema ou o modelo extremo do Império Romano, mas tenha como exemplo a paternidade de Deus, que usa de sua autoridade, mas que também respeita suas individualidades. Os pais podem provocar a ira dos filhos por vários motivos, por muitos motivos. Excesso de proteção, por não, como mencionamos, reconhecerem a diferença dos filhos quando se tem mais de um filho. E o pior que acontece nos nossos dias de hoje é a falta de diálogo entre pais e filhos. Isso é trágico.
As crianças que crescem sem estabelecerem uma via de comunicação com os pais terão graves problemas de relacionamento no futuro. Então, nós pais precisamos entender que os nossos filhos são mais importantes do que a TV. Que os nossos filhos são mais importantes do que o futebol. Que os nossos filhos são mais importantes do que os nossos amigos. Que os nossos filhos são mais importantes do que o nosso celular, do que o nosso smartphone. Por falta de consistência, tanto na comunicação quanto na vida disciplinar, nós estamos plantando tragédias na vida ou no seio da nossa família. Os pais devem cuidar, é claro, da vida espiritual, da vida emocional e da vida física dos filhos. Dá uma olhada no versículo 4. Não provoqueis vossos filhos a ira, que nós já mencionamos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar aqui significa providenciar os recursos necessários. A palavra criar, ela nos traz a ideia de nutrição, de nutrir, não é? As crianças precisam de nutrição, precisam de segurança. Que nutrição o texto está dizendo? Limites. Criar os filhos não é somente alimentá-los. Criar filhos não é somente dar do bom e do melhor para eles. Criar filhos é dar segurança, sim. É providenciar, é nutrir fisicamente, sim. Mas também é estabelecer limites. É amar, é encorajar, é disciplinar, é admoestar, é não provocá-los. Os filhos não precisam só de alimento, de roupa, de teto. Eles precisam de educação. Precisam também de afeto. Quantos adultos hoje não se relacionam bem porque não tiveram afeto? Quantos adultos hoje não se relacionam bem porque não tiveram afeto dos pais, não foram encorajados? Quantos adultos hoje vivem sem limites, são inconsequentes porque não tiveram dos pais limites quando eram infantes? Isso é uma lei básica. Estabeleça limites aos seus filhos quando criança. E quando adulto, então, provavelmente ele respeitará limites. Então, demonstre afeto, demonstre amor, encoraje. Isso também faz parte do nutrir, do criar os filhos. A palavra disciplina, ela nos traz a ideia de treinamento com a vida. Lembra que anteriormente nos trouxe a ideia de admoestação, de ensinar, de ensinar verbalmente, de ensinar, de educar através de palavras, mas aqui a palavra disciplina, ela nos traz a ideia de treinamento, e treinamento através do exemplo, através sim de normas, de regras, de recompensas, se assim for necessário. Só pode treinar, e treinar aqui é sinônimo de fazer discípulo. Você quer que o teu filho seja o teu discípulo? Nós não podemos ensinar os nossos filhos verbalmente e praticar o contrário daquilo que ensinamos a eles. Eles serão os nossos discípulos. Os nossos filhos seguirão os nossos passos. Não pense que se ensinarmos os nossos filhos a vivermos de uma forma correta e vivermos de uma forma errada, eles irão
a probabilidade deles nos imitarem é bem maior. Que autoridade, como pais, nós temos de disciplinar os nossos filhos, se nós mesmos estamos precisando ser disciplinados? Nós precisamos então admoestá-los. Lembra da educação verbal? Educação por meio de palavra falada, advertir, estimular. A expressão no Senhor revela então que nós como pais, ou que os pais, são responsáveis pela educação dos filhos. E mais uma vez, nós enfatizamos, e o texto nos chama a atenção a isso. A escola não é responsável. Nós vemos hoje, muitos pais terceirizam a educação. Entendem que a escola é responsável pela educação dos filhos. E até pais que pensam que a igreja é responsável pela educação dos filhos. Não. É claro que a escola ela deve exercer um papel educativo vital na vida de uma criança. A igreja mais ainda, porque ela leva a criança ao caminho do Senhor. São papéis importantes e desses dois a igreja tem um papel ainda maior do que o da escola. Mas a responsabilidade de criar é dos pais. Se os filhos fracassarem, a culpa não é da escola, a culpa não é da igreja, a culpa é sua, é minha, é nossa, como pais que não fizemos a nossa parte. Nós vivemos numa onda em que pais responsabilizam a outros pelo fracasso dos filhos. Nós concluímos, é claro, que os nossos filhos, munidos de vontade própria, em determinado ou em determinada altura da vida, poderão trilhar caminhos que não queríamos que eles trilhassem. E por vontade própria colherão as consequências de suas escolhas. Os pais também não são responsáveis por escolhas individuais de filhos adultos. É fato. Pais que fazem a sua parte, mas os filhos decidem, no uso de sua vontade própria, se desviarem, se afastarem, trilharem até por caminhos que os pais não trilharam. É fato. Os pais não devem se responsabilizar por escolhas erradas dos filhos. Fato. O profeta Malaquias, ele conclui seu livro falando sobre restauração, a restauração do povo, uma restauração que se fez necessária porque as bases da sociedade ali haviam ruído. As lideranças religiosas haviam se corrompido. As lideranças políticas ali no contexto haviam se corrompido. E a família também havia se corrompido. E Malaquias termina o seu livro falando sobre a conversão do coração dos pais aos filhos. E a conversão do coração dos filhos aos pais. Essa é uma necessidade vital da família. O que fará um lar feliz não é necessariamente o lugar onde se mora, mas como nós vivemos dentro de casa. Nós precisamos entender rapidamente que relacionamento é mais importante do que coisa. Que relacionamento é mais importante do que benefício material ou sucesso material. Nós vemos hoje milhares de pais que são bem-sucedidos materialmente, mas fracassados no seio da família, que nem conhecem os seus filhos e vivem dentro da mesma casa.
Nós vivemos um tempo em que há uma hiperatividade. Os pais colocam os filhos no inglês, na natação. Há uma gama, uma carga gigantesca de responsabilidade imputada a crianças. Uma criança de tenra idade faz natação, faz inglês. O que mais que ela faz? Ela tem o seu dia preenchido de responsabilidades. Inglês, karatê, natação, futebol. Há uma carga de afazeres muito grande nas crianças, que podem até ser legítimos e interessantes. Mas estamos criando crianças que não se relacionam mais com os pais. Não tem tempo. Essa é uma necessidade vital. A criança, o filho, precisa se relacionar com o pai, com os pais, mais do que com o mundo. Ela precisa se socializar. Mas as bases de sua socialização são familiares. É ali que ela aprende, que ela é preparada para viver na sociedade. Estão lançando crianças na sociedade antes da hora. Há uma onda de tornar-se as crianças cada vez mais adultas. Alguns acham até bonito, até, nossa, é um adulto, olha o quanto meu filho é adiantado. Hoje, se uma criança já mexe no celular e sabe trabalhar com variados aplicativos, vídeos, fotos, os pais dizem, olha, quanto a minha criança é inteligente, ela já mexe no celular. A tua criança não é inteligente, ela é viciada em celular. Não é inteligência, é vício. Esse marketing criado para dizer que quanto mais cedo o indivíduo está envolvido e apto para estar na rede, para estar conectado. Não é que os nossos filhos sejam superdotados, eles são viciados mesmo. Nós precisamos cuidar. É claro que nós precisamos permitir que os nossos filhos, de uma forma organizada e ao seu tempo, tenham acesso à tecnologia, porque isso também é bom. Mas cuidado, não deixemos os nossos filhos o tempo todo conectados. Isso é um problema. Relacionamento é mais importante do que coisa. Nenhum sucesso compensará o fracasso dos nossos filhos. Então, eu termino com alguns conselhos. Conselhos que nós já mencionamos na igreja, mas que se fazem necessários. Primeiro conselho: tenha tempo para os seus filhos. Quem ama passa tempo com quem ama. Quem ama passa tempo com a pessoa amada. Se há amor, há tempo de qualidade. Os filhos, eles vêm antes dos amigos. Os filhos, eles precisam ter um lugar prioritário na agenda dos pais. Os pais precisam se interessar pelos assuntos dos seus filhos. Como seus filhos estudam, como seus filhos namoram, quais são os conflitos dos meus filhos, quais são os anseios, quais são os sonhos, quais são as frustrações. Pais precisam aprender e hoje reaprender a ouvir e a falar com seus filhos. Não só presentear, porque presentes não vão substituir tempo de qualidade.
Presentes não irão substituir a presença, porque a maior necessidade que o filho tem é do próprio pai. Então tenhamos tempo para os nossos filhos. E se você ainda não tem um filho, quando ter, tenha tempo. E se você é filho, tenha tempo com seus pais. Ou seja, gaste tempo com a sua família. Invista tempo na sua família. Segundo conselho. Se os pais são espelhos para os filhos, então eles são os seus maiores exemplos. Como pais, nós ensinaremos os nossos filhos através da nossa vida. Os pais ensinam os filhos, como dizem Provérbios, no caminho, não o caminho. É uma diferença muito grande. Os pais não apontam, olha, meu filho, ande naquele caminho. Eu não ando, mas aquele é o caminho que você deve andar. Isso de nada adianta. Os pais precisam andar no caminho e dizer, filho, ande no caminho que eu ando, porque esse caminho é o melhor, é o caminho que Cristo andou. Quando os pais precisam falar, ou quando os pais falam, mas não ensinam, os pais precisam falar, não apenas aos ouvidos, mas precisam exemplificar aos filhos, através de ações, através do exemplo. Coloquemos os filhos, pais, fale de Deus aos vossos filhos, sim, mas fale dos seus filhos a Deus. Os nossos filhos precisam mais de Deus do que de conforto. Os teus filhos precisam ver um bom exemplo na sua vida, mais do que qualquer presente que você dê a ele. Ele precisa ver bom exemplo. Nós não geramos filhos para que eles sejam escravos. Nós precisamos então orar por eles. E por último, e não menos importante, muitas famílias hoje sucumbem por falta de perdão. A necessidade vital entre relacionamentos é o perdão. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Se Deus não nos perdoasse, nós jamais nos relacionaríamos com Ele. Não haveria reconciliação sem perdão. O perdão, dentro dessa teologia, da soteriologia bíblica, ele é extremamente necessário. Sem ele, não seríamos salvos. É vital. E se a paternidade de Deus é o nosso exemplo, sem perdão não há relacionamento familiar saudável. Pais precisam perdoar os filhos e filhos precisam perdoar os vossos pais. O perdão, ele é o bálsamo de Deus. Perdão não é uma questão de vingança ou fazer justiça. Perdão é exercício de misericórdia. Perdoar é superar as lembranças amargas, ainda que elas existam. Mas é sepultar as ofensas recebidas. Perdoar é ficar livre. E é deixar também outrem livre. Então, pais, não sobrecarregue os vossos filhos. Não encha de responsabilidade para você ficar livre da tua. A responsabilidade de criar os filhos é nossa. A responsabilidade de criar os filhos é dos pais. No dia dos pais, pai, tenha tempo com seu filho. Converse com seu filho. Esteja sempre atento aos sinais que os seus filhos dão. Saiba dos conflitos que eles vivem. Saibam de suas amizades. Saibam de suas dificuldades. E compreendam
que relacionamento é mais importante do que coisas. Que nesse dia dos pais, lembremos dos nossos pais. E que como pais, amemos os nossos filhos. Nós precisamos levantar a bandeira da família como base para uma sociedade melhor, mais justa. Vamos orar? Obrigado, Pai. Nós reconhecemos nossa fraqueza, nossas debilidades, mas nesse momento te agradecemos por tudo que tens feito nas nossas vidas e pelo Deus Santo que Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus esteja com todos, que o amor de Deus inunde todos os nossos corações. Deus abençoe. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.